Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos os teus familiares. Estamos iniciando mais um momento devocional. O texto de hoje é Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. E eu vou falar sobre crescendo no conhecimento de Deus, sabedoria e discernimento para viver sua vontade. Diz o seguinte texto da palavra do Senhor: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos da luz. Amém. O versículo 9 diz: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Hoje, ao refletirmos sobre o início de um novo ano, somos lembrados de que nossa jornada cristã não é estática, mas um processo contínuo de crescimento. Em Colossenses 1:9, o apóstolo Paulo apresenta um modelo de oração que vai além das necessidades físicas e materiais, focando na sabedoria espiritual e no conhecimento profundo da vontade de Deus. Esse versículo nos desafia a crescer em nossa caminhada com Deus, adquirindo um entendimento mais profundo de sua vontade e sendo cheios de sabedoria para viver conforme esse conhecimento. Em 2025, Deus nos chama para um momento novo e Ele quer que nós estejamos aprofundando nosso relacionamento com Ele, buscando sempre mais o conhecimento espiritual que transforma nossas vidas e nos capacita a viver de acordo com seus propósitos. Vamos refletir sobre 3 aspectos importantes desse versículo: a oração pelo crescimento espiritual, o conhecimento da vontade de Deus e como isso se traduz em sabedoria e discernimento para a vida cristã. O versículo começa dizendo: não cessamos de orar por vós. Nós temos aqui o compromisso com a oração intercessória, a oração contínua e comprometida. Paulo nos ensina sobre a importância de orar de forma contínua pelo crescimento espiritual dos outros. Ele não se limitava a orar uma vez, mas perseverava em orações pelo fortalecimento da fé dos crentes da igreja em Colossos. Como igreja, devemos interceder uns pelos outros, pedindo a Deus que nos fortaleça espiritualmente, para que possamos crescer no conhecimento de sua vontade. Em Efésios 6:18, Paulo exorta a igreja a orar em todo o tempo, com perseverança, em favor de todos os santos. Ele disse: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração intercessória é uma das formas mais poderosas de fortalecer a igreja e a comunhão entre os irmãos. Como você pode ser mais perseverante e comprometido com a oração em favor dos outros em 2025? Que áreas da vida de seus irmãos você pode orar para que cresçam em sabedoria e entendimento espiritual? Em segundo lugar, o versículo continua dizendo que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Nós vemos aqui a necessidade de crescimento no conhecimento de Deus. Conhecer a vontade de Deus profundamente. O desejo de Paulo é que os crentes transbordem do conhecimento pleno da vontade de Deus. Esse conhecimento não se refere a informações superficiais, mas ao entendimento profundo e transformador da vontade divina. Conhecer a vontade de Deus é entender seu propósito e sua direção para a nossa vida. Algo que vai além da razão humana e que deve moldar todas as nossas escolhas e ações. Em Romanos 12:2, Paulo nos instrui a não nos conformarmos com o padrão desse mundo, mas a transformar nossa mente para que possamos comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus nos transforma e nos leva a uma vida mais alinhada com o seu propósito. Como podemos crescer no conhecimento de Deus em 2025? Quais passos você pode dar para entender mais profundamente a vontade de Deus para a sua vida e sua caminhada? Pense nisso.
Em terceiro lugar, o versículo continua dizendo: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria para viver a vontade de Deus. A sabedoria espiritual transforma a vida. O conhecimento de Deus deve se traduzir em sabedoria prática, que é viver de acordo com a sua vontade em todas as áreas da vida. A sabedoria não se refere apenas à inteligência humana, mas ao discernimento espiritual que vem de Deus. A oração de Paulo é para que os crentes não apenas saibam a vontade de Deus, mas que vivam conforme essa sabedoria, fazendo escolhas que agradam ao Senhor e que refletem seu caráter. Em Tiago 1,5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que a dá generosamente a todos que pedem. A sabedoria divina nos capacita a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, transformando a maneira como vivemos e interagimos com os outros. Quais áreas da sua vida precisam de mais sabedoria espiritual? Como você pode aplicar o conhecimento de Deus de forma prática em 2025? Buscando sempre sua direção e suas escolhas? Em quarto ponto, nós vamos falar sobre viver o conhecimento de Deus no discipulado. O discipulado como caminho de crescimento espiritual. O conhecimento de Deus e a sabedoria espiritual devem ser vividos no discipulado diário. O discipulado é o processo de seguir a Cristo, aprendendo e aplicando seus ensinamentos em nossa vida. Ao crescermos em oração e conhecimento da vontade de Deus, devemos também compartilhar isso com os outros, ajudando-os a crescer espiritualmente. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo instrui Timóteo a ensinar a outros o que ele havia aprendido, passando adiante o conhecimento e sabedoria que recebeu. O discipulado é um processo relacional onde crescemos juntos, nos fortalecemos na fé e ajudamos uns aos outros a viver conforme a vontade de Deus. Como você pode viver o discipulado de forma mais intensa em 2025? Como você pode ensinar e compartilhar o conhecimento de Deus com aqueles ao seu redor? Conforme nós vemos em Colossenses 9, Paulo nos desafia a crescer em oração, conhecimento da vontade de Deus e sabedoria espiritual. Ele nos ensina que o conhecimento de Deus deve resultar em sabedoria prática, que nos capacita a viver de acordo com seus propósitos. Devemos ser discípulos fiéis, que buscam sempre aprofundar sua comunhão com Deus e fortalecer a igreja por meio do discipulado e oração. Diante disso, nós somos desafiados a ser mais dedicados à oração, mais comprometidos em crescer no conhecimento da vontade de Deus e mais pronto para viver com sabedoria no discipulado. Deus tem grandes planos para as nossas vidas e precisamos buscar sempre mais da sua sabedoria e direção para cumprir o seu propósito. Ore. Agradeça a Deus pela sabedoria e direção que Ele dá para a sua vida. Procure crescer mais no conhecimento da vontade de Deus e a viver com sabedoria espiritual em 2025. Que através de uma vida de oração e discipulado, você possa ser mais semelhante a Ele, vivendo conforme o propósito dele para a sua vida. Então, para aplicarmos em nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, orar por sabedoria e discernimento espiritual. Ore regularmente por sabedoria divina para que possa entender e viver a vontade de Deus em sua vida diária. Em segundo lugar, preciso crescer no conhecimento de Deus. Dedique tempo para estudar a palavra de Deus com o propósito de aplicar seus ensinamentos em sua vida. Faça o propósito de ler toda a Bíblia durante o ano de 2025. Isso vai te ajudar a crescer muito espiritualmente. E em terceiro lugar, nós precisamos praticar o discipulado. Envolva-se em relações de discipulado, buscando ensinar e ser ensinado, ajudando outros a crescer no conhecimento de Deus e na sabedoria espiritual. Nesse devocional, nós refletimos sobre a oração de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 9, que nos desafia a crescer no conhecimento de Deus e a viver com sabedoria espiritual. Vamos buscar em 2025 uma vida mais profunda em oração, mais alinhada com a vontade de Deus e mais dedicada ao discipulado, para que possamos viver conforme os seus propósitos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos estar firmes nesse propósito de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você se una a nós nesse processo de crescimento, uma vida de oração, uma vida de consagração
e numa vida de discipulado, um discipulado que realmente gera vidas, um discipulado segundo o coração de Deus. Então, vamos orar nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque esse propósito no seu coração, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de busca, de ter uma vida de discípulo, de verdadeiro discípulo, Senhor. Sendo discípulo e fazendo discípulo para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado para o compromisso, ó Pai amado, de crescer no conhecimento do Senhor, ó Pai. Buscando sabedoria e discernimento para viver a sua vontade em nossas vidas. Pai, que nesse ano de 2025 nós possamos, ó Deus, nos aplicar mais à oração, à leitura e ao estudo da tua palavra, Pai querido. A convivência, Pai amado, com os nossos irmãos, praticando, ó Deus, o princípio de uns aos outros, ó Pai. Exortando, Pai querido, e recebendo a exortação também, Senhor amado, com humildade, sabendo que o Senhor corrige a todos aqueles quem tu amas, ó Pai querido. Que nós possamos esforçar, Senhor amado, para proclamar a tua palavra, Senhor amado. E não somente anunciar a tua palavra, mas fazer discípulos, Senhor, levar as pessoas, ó Deus, a te conhecer, a te servir e a te buscar, Senhor amado. Traga um grande avivamento para a nossa igreja, Pai Santo. Transforma nossa realidade. Faça de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Que sejam mais submissos a ti, Pai querido. Que possamos estar atentos, ó Deus, à voz do teu Espírito Santo. Que possamos buscar a direção do teu Espírito Santo para as nossas vidas, para que assim nós possamos ser edificados, para que possamos ser preparados para a obra do ministério. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor realmente tem feito grandes coisas nas nossas vidas, ó Pai. E também somos chamados, Deus amado, para orar uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nos ajuda, Pai amado, a sermos fiéis intercessores, ó Deus. A colocar não somente a nossa vida diante de Ti, mas orar também pelos nossos irmãos. Orar para que o Senhor esteja enviando obreiros para a Tua seara. Orar por conversões genuínas, ó Pai querido. Orar para os recursos necessários para a Tua obra, ó Deus, venham a existir, Pai Santo. E que possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de poder, nós somos gratos a Ti por Teu cuidado especial para conosco. Somos gratos a Ti porque o Senhor realmente tem feito grandes coisas em nossas vidas e nós queremos viver para a glória do Teu santo e excelso nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia abençoado na presença do Senhor e que tudo que você vier a fazer nesse dia, você possa fazer para a glória do Senhor. Lembre-se, nós somos chamados para abençoar. Somos salvos para salvar, somos abençoados para abençoar. Nós temos um propósito, e esse propósito é viver acima de tudo de modo digno do Senhor. Que você possa estar buscando cada vez mais viver dessa forma, colocando a sua vida, consagrando a sua vida ao Senhor, aproveitando as oportunidades, aproveitando os relacionamentos, sendo instrumento das mãos de Deus para salvar vidas, para transformar vidas, para ser um intercessor, para que haja um grande crescimento na vida dos nossos irmãos, para que nós possamos estar experimentando o mover de Deus em nossas vidas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam estar participando conosco, possamos formar um grande exército de verdadeiros adoradores e de verdadeiros intercessores, para que assim possamos estar apressando a vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um dia na presença do Senhor e até amanhã, se Deus quiser, e nós vivermos.